É de um protagonista que o time do povo precisa. Yuri Alberto é o nome da fera. Yuri Alberto, cara da cuequinha. Que bela cena do Yuri Alberto, hein? Meu Deus. Corinthians venceu hoje lá a partida contra o Velo Clube. Corinthians 1, Velo Clube 0, fora de casa, Campeonato Paulista. Cara, um jogo... tem algumas coisas positivas pra falar. Um joguinho 8h30 da noite num domingo é sempre pegado de assistir. Mas de toda forma, vamos tentar trazer coisas positivas, coisas negativas e falar sobre esse jogo hoje que acabou agora com a vitória do Corinthians com o gol de Yuri Alberto. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no canal do Nerd da Fiel. É um prazer ter vocês aqui. Não se esqueçam, rapaziada, estamos na busca pelos 400 inscritos no canal. Então deixe seu like, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e deixe os comentários sobre o que vocês acharam da estreia de Pedro Milans. Será que é Milans que fala? Lateral direito uruguaio que chegou hoje, que estreou hoje. Sobre Yuri Alberto, sobre Pedro Raul, sobre Vitinho, sobre André. Deixe seus comentários sobre o que vocês acharam da partida hoje, que acabou agora contra a equipe do Velo Clube. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo. E assim, cara, como eu já disse, se o jogo pelo Campeonato Brasileiro, 8h30 da noite de um domingo, já é cruel demais com o torcedor que amanhã acorda cedo, com o torcedor que quer, jantar, domingão à noite jantar e tirar uma neneca, tirar aquela, tá ligado? O jogo do Paulistão contra o Velo Clube fora de casa é um pouco mais cruel, né? E, cara, o Corinthians foi hoje com um time mexido, um time misto, um time com algumas trocas. E assim, cara, o Corinthians chegou contra o time do Velo Clube, criou oportunidades, levou perigo pro goleiro adversário várias vezes, mas a grande maioria das suas oportunidades foi por meio de bola parada. De chutes de fora da área, né? O Corinthians sofreu contra o Velo Clube de bola aérea, de bola parada, mas ofensivamente o Corinthians chegou muito com bola finalizada de fora da área. Vitinho teve chute, bola trazida para o meio, batendo, o goleiro defendendo. Charles, cara, teve uma bola que eu falei, nossa, o Charles tá achando que é o Tony Kroos, dominou. O Luizinho da Casa TV até falou, vai chutar lá aí, mas o Charles tome, o goleiro defendeu. Guinegão chutou de fora. Foram as principais chances que o Corinthians criou. Teve um pênalti que o juiz não deu, que assim, as câmeras são bem ruins, mas se fosse o contrário, a chance do árbitro apitar e dar o pênalti era grande. E ainda tem gente que fala que eu tô maluco. Aí a gente vê comentário de vídeo, os caras falando que é choradeira. Mas fazer o que, né? Paciência. Contra o Corinthians tá podendo. Mas o Corinthians no primeiro tempo foi isso, cara. Bola de fora da área, o time não conseguia infiltrar. E era um time que tinha qualidade técnica. O time de frente do Corinthians era Guinegão, Vitinho e Rodrigo Garro. Tem qualidade aí. O meio de campo, o Matheus Pereira, eu tô gostando muito do Matheus Pereira, porque é um cara que ele tem o passe, né? Eu acho que ele, jogando com outro cara de pegada ali no meio de campo, tem tudo pra formar uma dupla de volante muito interessante. Ele e Ranieri tem tudo pra ser uma baita dupla de volantes no Corinthians. E aí talvez você colocando um Bidon ali junto, e talvez um Rodrigo Garro, eu não sei se fica um meio de campo muito leve, um meio de campo sem tanta pegada, se o Bidon e o Garro vão conseguir ajudar ali no Matheus Pereira e o Ranieri. Mas eu acho que Matheus Pereira e Ranieri tem que ser tratado como a dupla de volantes do Corinthians. É óbvio, com a possível chegada do craque, do André Pirlo, do Modric, conhecido como Alisson, que deve ser um craque, portanto que o Dorival gosta dele, muito provavelmente para todo esse esforço ele vai chegar para ser titular. Mas eu acho que eu não mudaria não. Ranieri e Matheus Pereira, gostei muito. Só que aí tem um outro cara que pra mim, assim, ele tá
comendo a bola e merece muito ser titular. Pra mim hoje foi novamente um destaque da partida, que é o André, mano. Cara, o André, o Corinthians tem que ter muita inteligência com esse moleque, mano. Porque é sim jogador pra gente trabalhar, pra gente lapidar, pra gente... Mano, sabe? É um diamante bruto, na minha opinião, cara. E assim, é um cara que me lembra muito o Paulinho, um cara que chega, ele vai... Mano, ele vai trotando pro ataque, ele vai e... É um cara calmo, às vezes essa calma até atrapalha que ele perde umas bolas no vacilo, mas ao mesmo tempo é um cara forte que consegue proteger, que ajuda na marcação, mas tem poder de chegada. Cara, é um volantaço. Eu acho que tem tudo pra ser um volantaço que o Corinthians pode preparar e ser uma daquelas baita vendas. 30, 35, 40 milhões de reais, 40 milhões de euros tranquilamente. Se o Corinthians souber preparar esse moleque, eu acho que ele tem tudo pra ser uma baita venda. Ele é aquilo que os grandes clubes querem, mano. Ele tem as características que os grandes clubes querem. O tal do box to box. Manja o box to box. Cara, desculpa que box to box, eu lembro que os caras falavam isso do Cantígio. Quando o Cantígio chegava, eu lembro de ver um especialista falando: o Cantígio é box to box. Meu Deus, mas o André é esse cara que consegue sair da defesa e indo, e vem, e chega no ataque, cara. Me lembra muito o Paulinho, muito mesmo. Então, vão ser coisas que o Dorival vai ter que se ligar, mano, de montar o meio de campo. Eu não traria o Alisson, eu acho que o Alisson é uma contratação sem sentido algum. Porra, o Dorival ama ele, e talvez seja o único cara que ame ele tanto assim no mundo, meu Deus do céu. Mas, se ele vai vir mesmo, vai ser cobrado pra caralho, porque tá chegando com status de craque. Afinal de contas, o esforço tá sendo bizarro pra trazer o Alisson. E era um time hoje que o Corinthians levou a campo, né? Voltando a falar do jogo, com mexidas. Claro, defesa não tinha o Gustavo Henrique, foi o Gabriel Paulista que fez uma partida ok. A lateral direita, já vamos falar dele do estreante, Pedro Milans. Cara, é um jogador que passou um pouco de segurança. Passou. E eu acho o seguinte, cara. O lateral esquerdo, o lateral reserva do Corinthians, hoje, ele não precisa ser um craque, porque ele vai ser reserva. Então, se ele for um jogador nota 6, que consiga, quando jogar, não comprometer, tá excelente. Ele não pode ser um cara nota 3, como o lateral esquerdo do Hugo é muitas vezes. Nota 2. No seu auge, nota 4, 4,5. Agora, se ele entregar jogos nota 6, for um cara que não aparece tanto, mas também não compromete, tá bom, ele é um lateral reserva, mano. O lateral que a gente tem que cobrar muito é o lateral titular, e esse cara é o Mateuzinho, esse cara é o Bidu. Os reservas, eles precisam ser de um nível que quando eles entrem não comprometam. É por isso que eu critico o lateral esquerdo do Hugo. Pra mim ele não pode jogar. Por quê? Porque pra mim, na grande maioria dos jogos, ele compromete. Quando era o Angileri, era o contrário. Eu achava que o Angileri tinha sim nível pra ser um reserva do Corinthians. De toda forma, eu acho que pelo jogo que eu vi hoje, é o primeiro jogo, não jogou o jogo inteiro, não foi um jogo ruim. Não foi um jogo ruim, cara. E aí, segundo tempo do Corinthians, o gol vai sair aos 45 do segundo tempo, quando o Corinthians já tinha mexido, quando o Dorival já tinha trocado peças, quando já tinha entrado o Yuri Alberto, Pedro Raul, Breno Bidon, quando o Corinthians já tinha botado mais ali alguns jogadores titulares, o Mateuzinho. O Garro jogou hoje, saiu no decorrer da partida, oscilante ainda o Garro. Parecia que o jogo ia para um 0-0, sabe? O Corinthians ainda com dificuldades para chegar tocando bola, para entrar dentro da área dos caras. O Corinthians chegava muito em bolas de fora da área. A parte defensiva do Corinthians, o Corinthians hoje sofreu muito com a bola aérea, muito mesmo. Mas muito. Teve uma chance claríssima, um perigo absurdo de gol, que eu me lembre não. Mas os caras dele conseguiram ganhar algumas bolas aéreas com tranquilidade. E assim, eu sei que o Gustavo Henrique é um exímio cabeceador, mas o sistema defensivo ele não pode ficar tão comprometido com a saída de um jogador, cara. O Gabriel Paulista é um jogador experiente, o André Ramalho é um jogador experiente, tinha o Matheus Pereira, um jogador alto, o Hugo é um bom cara bola aérea.
você precisa ganhar essas bolas. Você tem o Charles. Essas bolas aéreas precisam ser bem trabalhadas para que você não fique na dependência de um jogador. Então, é algo que eu acho, que eu tenho quase certeza que o Dorival vai trabalhar, que é essa bola aérea. E aí o gol do Corinthians aos 45, ele sai de uma jogada do, talvez, principal cara ofensivo hoje do Corinthians, que foi o Vitinho, que tentou, que buscou a jogada no 1 contra 1, que finalizou de fora da área e que criou a jogada do gol do Corinthians. Ele, numa bola na ponta, ele faz algo que a gente espera do Vitinho, que hoje ainda é o único jogador, fora o Dieguinho e o Kaique, vai, mas como ele joga mais, é o principal jogador que tem esse 1 contra 1. E foi no 1 contra 1 que ele conseguiu a jogada do gol. Ele parte com a bola na ponta, leva pra linha de fundo, bate rasteiro. O goleiro dos caras se atrapalha, ela pega na trave e na sobra o protagonista do time do povo, o homem que mostrou os glúteos para todos ver, faz o gol no rebote, gol de atacante, gol de centroavante, gol que a gente espera do Yuri Alberto. E foi até um comentário que eu deixei no vídeo seguinte, que um amigo meu postou, que ele não quer ter raiva do Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto não ajuda muito. Cara, o Yuri Alberto vai ser isso aí, rapaziada. O Yuri Alberto, ele tem a capacidade de, em uma jogada, fazer uma baita de um lance, uma jogada genial, como ele fez contra o Santos, sofrer aquele pênalti que ninguém esperava que ia acontecer, e no momento seguinte bater um pênalti pra fora, rasteiro, horrível. Ele tem a capacidade de hoje fazer um gol de centroavante, e no próximo jogo não conseguir dominar uma bola. Esse é o Yuri Alberto. E a gente vai ter que aceitar isso, mano. É 880, não tem muito pra onde correr, mas hoje foi o cara que a gente precisava. Entrou no decorrer do jogo, fez o gol e garantiu os 3 pontos, que são muito importantes pro Corinthians, porque ajudam muito o Corinthians na tabela. O Corinthians, com a vitória, sobe pro 4º lugar, ainda tem acho que um jogo amanhã, acho que é da Portuguesa, se eu não estiver enganado, mas o Corinthians sobe pra 4º lugar, 8 pontos, e dá uma tranquilizada na tabela do Campeonato Paulista, que o Corinthians, com o resultado que estava tendo, estava ficando fora do G8, né? São 8 que se classificam. E agora, com essa vitória, se coloca lá entre os 4, se estabelece no G8, e o Campeonato Brasileiro começando, semana que vem tem Supercopa do Brasil. É bom você estar mais tranquilo no Campeonato Paulista para você mesclar esse time com mais tranquilidade. Afinal de contas, quarta-feira agora, jogo contra o Bahia, 8 horas, Neoquímica Arena, Campeonato Brasileiro começando. Esse ano vai ser loucura, mano. Vai ser loucura. E o Corinthians precisa contratar bem para ter um time forte e principalmente para ter um elenco forte. Para que quando todos os jogadores estiverem disponíveis, o Dorival tenha peças para mexer e preparar o time da melhor forma. Destaques do jogo hoje. Cara, eu gostei do jogo do Vitinho, como eu já disse, do André e do Yuri Alberto. Cara, destaques negativos. Acho que a pessoa vai ficar muito no Charles, no Hugo. Não sei, pelo que o Garro não me agradou muito. A bola aérea defensiva do Corinthians não me agradou muito. O Hugo, um pouco oscilante, o goleiro. Mas assim, vamos fechar em Yuri, Vitinho e André, destaque positivo. E o negativo vamos deixar passar hoje. Hoje eu tô de boa, hoje eu tô bem. Rapaziada, é isso. Coringão ganhou, mais 3 pontos. Bem agora o Campeonato Brasileiro e vamos pra cima. Que cheguem reforços e que sejam reforços bons. Se não, rapaziada, se for pra trazer qualquer reforço, volta a Transferban. Pelo menos lá a gente contratava, a gente ficava sem dar tiro em cara maluco. Um forte abraço a todos vocês, obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians!